Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 7h55. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor, defensor público João Paulo Carvalho Dias. É que a Defensoria Pública, e isso é bom, porque o defensor público ele atua exclusivamente em favor do cidadão pobre. Atua exclusivamente em favor da família cuja renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos. É esse o limite da atuação da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública está defendendo 146 famílias, a gente pode dizer que são 146 famílias nesta situação, contra o que consideram essas famílias cobranças abusivas da Energisa. João Paulo Carvalho Dias, bom dia, um prazer tê-lo conosco. Como é que estão essas ações dentro da Defensoria Pública? Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes. E a Defensoria, mais uma vez, é uma honra estar aqui, representando os assistidos e assistidas do nosso Estado. Lembrando que essas ações, várias já foram finalizadas, essas são as que estão em andamento, tratam da prestação de serviço e de fornecimento de energia, bem como de irregularidades que a Defensoria vem detectando e têm sido aí noticiadas. Então, na defesa de centenas de milhares de consumidores, dentre elas 146, a Defensoria tem buscado o equilíbrio de mercado, bem como uma defesa do consumidor de forma ampla, transparente, principalmente com informação, que é o que não tem sido feito pela companhia de energia. Tá, e quais são esses direitos que estão sendo violados? O primeiro, Antero, basilar na defesa do consumidor, inclusive em qualquer relação de consumo e pessoal, social, é a informação. Por exemplo, quando o consumidor chega à defensoria, que ele trabalha o dia todo fora e diz, eu não recebi minha fatura, ele tem que pagar, então ele vai correr atrás. Mas é interessante que muitas vezes ele não recebe a fatura, ele não consegue vistoria, ele não consegue a revisão administrativa, mas ele sempre é surpreendido com um corte. Então, se nós analisarmos hoje a prestação, tem uma conta que não fecha. Porque se a empresa quer cobrar, qual o problema dela ir, cobrar, cortar ou suspender o serviço, mas não levar essa fatura real? Então, hoje a maior demanda da Defensoria é que eles não têm recebido o servidor, o preposto da Energisa, para fazer a aferição correta, que a gente chama leitura real de medidor. Isso não tem havido. Mas parece que há uma autorização na lei para que, na hipótese de... Não é obrigatório fazer a leitura todo mês, não é isso? Na verdade, a ANEEL obriga as companhias a fazerem a leitura mensal. O que ela excepciona é que, em caso de um mês ou outro não poder se fazer, que não pode ultrapassar 3, a empresa pode cobrar por estimativa, que é a chamada média de consumo mensal. Essa média, infelizmente, em Mato Grosso e Cuiabá, isso já está claro, conversei ontem com alguns defensores que já tem uma demanda grande de Rondonópolis, de Sinop e aqui em Várzea Grande. Todos eles falaram a mesma coisa. É verdade, essa leitura não tem sido feita e isso já foi devidamente denunciado e até exposto pelos órgãos de defesa na Assembleia. Como não é feito, o que acontece? Eu te cobro por estimativa. Então, o que a Defensoria tem percebido é que essa estimativa, ou a média, virou regra. Não é o problema da estimativa virar regra. E tem um delta a mais, né? Porque assim, depois da estimativa, depois do cara pagar, o consumidor pode exigir a leitura, não pode? Pode. E assim, pelo próprio carnê que a Energisa manda, tem lá tantos quilowatts no mês, no outro mês tem 100 quilowatts a mais, 150, 200 quilowatts a mais. Quer dizer, então ficou 2 meses atrasado, 3 meses atrasados. Houve o corte, né? A fatura, quando pagar, ele vai receber a fatura, né? E ele vai poder acompanhar ali pelo medidor.
Sim, exatamente. Ótima colocação. Quando você acompanha pelo medidor, existem duas formas. Se o consumidor pagou um valor superior à média, a Energisa deve restituir esse valor, ressarcir, nos próximos meses. O que é mais complexo... Nos próximos meses ou no próximo mês? Não, ele tem até 36 meses. Esse é o problema da ANEEL. Eles fixaram 36. E aí... Quer dizer, eu pago a mais R$100, eu recebo isso em 36 meses. E aí é lucro, é o que eu estou te falando. Essa média virou regra porque ela gera lucro para alguém. E o CDC, ele veda desvantagem exagerada para uma das partes. Então, como eu estava falando com você no início do programa, a Defensoria, como sistema estadual e nacional, que nós discutimos anteontem em Brasília, prima pelo equilíbrio de mercado. Então, quando o consumidor aporta no PROCON, na Defensoria Pública, na própria advocacia privada, Ministério Público, nós temos no sistema estadual a máxima que é a de mercado. Quando você deve algo que está dentro da média, você deve honrar o pagamento. Então, quando alguém vai à Defensoria, a primeira pergunta que nós fazemos, traz todas as faturas. Quais estão em atraso dentro da média de regularidade? Isso a gente já pede pagamento. Claro que com a crise econômica, muitos não conseguem. Daí entra o nosso Núcleo Estadual de Mediação e Conciliação, Serjusc, do Tribunal de Justiça. Nós fizemos vários treinamentos com o apoio da desembargadora Clarice, da qualificação do mediador. É especialista nisso. Especialista nisso. Aí, nós encaminhamos para lá. Recentemente, Antero, para não dizer que aqui que a gente está batendo, maculando a empresa, nós temos que dar sim louro à gestão atual, que cumpriu nada mais, nada menos que a lei que todos nós temos que cumprir, que é criar canais alternativos de conflito. Então, dessas 146... Aí você está elogiando a gestão atual da Energisa. Da Energisa. Tá. Dessas 146 ações, de 10 assistidos, 8 nós temos encaminhado para lá. Então, se nós analisarmos os números, de 10 ações nós judicializamos 2, quando há viabilidade jurídica. As demais, nós temos buscado canais alternativos. Quando essa porta se fecha... E esses canais têm funcionado? Tem funcionado atualmente. Que, na verdade, todas as empresas... Não só as que estão no consumidor.gov.br, que eu recomendo muito que o consumidor tente solucionar o conflito, e a Energisa está lá. Ele é monitorado, o Gov, pelo Ministério da Justiça, PROCONs, defensorias, ministérios públicos do país. Então, quando a empresa entra, é um canal como se fosse uma CIP do PROCON administrativo. Ali nós podemos, tem poder de multa da empresa, como tem poder de resolução alternativa, mas é supervisionado. Então, se, Antero, você entrou, a empresa está cadastrada, Energisa, você pediu a revisão e justificou, porque você anexa arquivo, como se fosse um processo comum. A empresa ela tem 10 dias para compor esse conflito. O que acontece, Antero, é que nós passamos um período sombrio em Mato Grosso. No passado, a empresa sequer cadastrou no Gov, então ela não estava no processo, e não respondia a essas CIPs, aos pedidos do PROCON e do Ministério Público. Aí o que aconteceu? Tivemos que judicializar uma CP, que recentemente foi julgada parcialmente procedente, uma ação coletiva. O que é CP? Ação Civil Pública. Ah, tá. É uma ação coletiva. É a ACP. A ACP, Ação Civil Coletiva. E essa ação civil pública culminou em quê? Primeiro, Energisa. Não se pode suspender a energia do consumidor por mais de 3 meses pretéritos. Então, apenas os 3 últimos meses prementes, que são aqueles atuais. Por exemplo, você recebeu uma recuperação de consumo, uma fatura. Antero, nós fizemos uma leitura equivocada ou deixamos de fazer a leitura em 2017. Aí você diz, não, mas 2017 eu paguei tudo que eu recebi. Aí entra aquela máxima que você mencionou. Nós vamos analisar o quilowatt-hora, não é o valor, porque nós temos que tirar se houve aumento, as incisões de encargos. Agora, dentro da média, você pagou. Chega uma recuperação de consumo, que agora é regra em Mato Grosso. Todo consumidor, principalmente o carente, ele recebe uma fatura aí por ano de recuperação. E ele vem para a defensoria e demonstra que ele pagou por aquela média num período. Então aí, na verdade, Antero, por que também não pode suspender? Porque tem que apurar esse saldo devedor e o quilowatt. Mas essa revisão, a principal crítica nossa e do consumidor vulnerável,
principalmente aposentados, eu não consigo discutir administrativamente na Energisa. Então, peraí. Se a pessoa vai a um órgão que ela paga, é um serviço público remunerado, como que eu não consigo um devido processo administrativo? Que está não só no CDC, como nas normas da ANEEL. É a ampla defesa, contraditório, análise real do consumo. E aí entra aquele problema que nós mencionamos da estimativa. Quando eu tenho uma média alta, principalmente naquele período, né, da faixa vermelha, a tarifa vermelha, o consumidor vai pagar por algo que efetivamente nem de longe consumiu. Ele consumiu bem menos. Fora aqueles que estão em tratamento domiciliar fora do estado, custeado muitas vezes pelo SUS, tratamento de câncer, doenças graves, e que diz a defensoria, eu não estava em casa nesse período. Para você ver qual é a realidade, a vulnerabilidade agravada que nós lidamos. Então, nesse aspecto, é importantíssimo o debate atual de energia. Nós temos que analisar, na concessão, qual é a regra ali, qual é as obrigações recíprocas, mútuas. Se eu pago, o que eu preciso saber? O que eu consumi, quais são as regras tarifárias, o que incide de juro, mas principalmente como eu debato isso no campo do consumo real. Porque nós não podemos falar em estimativa de alguém que consegue mandar alguém para suspender minha energia, cortar e até deixar disponível na internet uma fatura, mas não agenda comigo uma vistoria que eu solicitei para dizer efetivamente isso e aquilo está errado. Só uma indagação. Essa questão da leitura, que pode ser feita por estimativa, parece que há uma previsão legal, pelo menos para a área rural, né, que é diferente da área urbana. Essas reclamações que vocês recebem não são da área rural? Recebemos também da área rural. Tem pessoas que vêm da Baixada Cuiabana, que vêm do interior do estado. Porque na área rural parece que é normal fazer por estimativa. É normal e muitas vezes abusiva, porque já aconteceu deles tirarem o medidor, o relógio, e não voltarem para reinstalar. Então a pessoa nem soube da perícia. Só que aí, Antero, na área rural, existe um desconto maior no quilowatt, a tarifa é diferenciada. Por isso que a maioria não reclama muito. A maior demanda é, na verdade, urbana por conta dessa questão do medidor. E aí tem uma outra questão. Se nós analisarmos hoje, e aqui eu faço um apelo à população, principalmente vulnerável, para a população entrar no programa do NIS, cadastrar no serviço social, tarifa social. Entrar em qual programa? Do serviço social e desenvolvimento urbano. Nosso, de qualquer secretaria. Da defensoria? Não, do município e do estado, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Social. Tá. Por meio da assistência social, ele cadastra em qualquer centro de referência CRAS do seu bairro, porque quando ele tem o número do NIS, que é aquele número de inscrição social, ele entra como baixa renda. Mas para a Energisa conceder o desconto da baixa renda, que hoje varia de 30% a 100%, é necessário aferir a renda, os documentos do trabalhador, número de membros da família e o consumo do quilowatt-hora, que isso é muito importante. Tem gente consumindo pouco, ganha pouco, mas está pagando como qualquer cidadão. E hoje existe esse desconto que é norma federal, que vai de 30% a 100%. Repete isso aí, porque a população não sabe disso. Não, muita gente não sabe. Nós vamos conversar, até estava falando com a nossa assessora, nós vamos começar a uma divulgação ampla da tarifa social no próximo ano. São mais de 20 benefícios para quem está inscrito. São programas do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, que vai desde até INSS e tarifa social de energia. Então são vários descontos, vários. Hoje, se você analisar, LOAS exige esse cadastro, porque ele mantém um banco de dados, o sistema, né, o NIS. Nesse banco de dados, nós vamos mapear a renda e quem é o grupo de maior vulnerabilidade. E aí vem um desconto muito expressivo na conta. Então, se eu pudesse deixar uma dica aí de final de ano para as pessoas, utilizem o Cadastro Nacional. Hoje pode acessar pela internet, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ou
principalmente no município, a Secretaria Municipal por meio do CRAS. Então, vai no CRAS do seu bairro, vai no centro de referência aqui de Cuiabá, da sua cidade, e ali utilize esse cadastro. Eles vão passar um rol de documentos, como a carteira de trabalho, certidão de nascimento dos filhos, renda ou não. E aí nós vamos mapear. Por exemplo, hoje se a família é 4 membros, se cada um por cabeça per capita for R$ 250 a renda, o desconto já é muito grande na energia. Tem um ouvinte na linha, vamos ouvir. Antero, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital, professor Carlinhos. Antero, minha casa é um padrão monofásico, onde em média gasta-se em torno de 450 kW mês, que até que é muito, mas é por causa do equipamento. Só que o que eu quero colocar é que esse mês eu fui brindado numa leitura astronômica da Energisa, 1.430 kW. Só para você ter uma ideia, a minha conta pulou de R$300 para 1.400. Então, acho que a CPI contra a Energisa no estado de Mato Grosso tem que acontecer. E se eu não olho, minha conta é em débito automático. Você já pensou? Estava pagando aí no próximo mês esta fortuna que eu não gastei. Muito pelo contrário. Então, acho que está corretíssima a CPI do estado de Mato Grosso em abrir contra a Energisa. Um grande abraço. Antero, eu novamente, professor Carlinhos. A senhorita que me atendeu na Energisa disse que é 5 a 15 dias. Não tem nada de 10 dias corridos aí não para dar uma resposta. Tá bom? Um abraço. Pode falar para ele. Mano, já ouviu. O segundo, o professor, só informando, 5 a 10 dias é a resposta administrativa para quem procura direto na empresa. Os 10 dias que eu estou mencionando é para quem entra no consumidor.gov, que é um prazo diferenciado, ele é único no país. 5 a 10, por exemplo, eu vou direto aqui na Energisa, informo a fatura e eles vão fazer a revisão. E aí, pegando o gancho da fala dele, Antero, 5 a 10 dias. Qual é o maior problema? Hoje as diaristas... Não, o senhor entendeu se ele checou no relógio e constatou que foi feita a leitura a mais? Não, o segundo caso. O primeiro, eu entendi. Ele disse que a leitura disse que foi a mais. Mas por quê? Ali... Pois é, mas o consumidor não tem condições de checar no relógio? Ainda mais o professor Carlinhos, da Universidade Federal de Mato Grosso, você tem condições de pedir para ler o relógio. O segundo foi o professor Carlinhos. Não vai subir na escada, não. Chega de Gugu, né? Com certeza. A escada não dá. Mas assim, Antero, a pergunta. O quilowatt-hora, ele foi surpreendido. O que nós temos que analisar? Se a dele não foi uma recuperação de consumo, que é o que eu te falei que é muito comum. Fala assim, Antero, você está pagando 50, 50, 50. Apuramos que o valor, o quilowatt era 100 naquele período. Aí essa diferença, ela vem numa conta surpresa. Mas só para acalmá-lo, sem querer ser pessimista, o aumento vai ser de até 400% na conta de energia. Como assim? Nós temos consumidores em bairros em que o aumento chegou a 400% do valor. Exatamente por quê? Porque eles estão alegando que a pessoa não pagou e que naquele período vai chegar a 400 porque eles estão fazendo por estimativa a recuperação de todo o bairro. Então muita gente vai... É possível isso? É legal isso? Não, totalmente abusivo, Antero. É isso que a gente está questionando. Como que você faz isso com um pai de família? Como nós temos casos de diaristas, nós temos casos de empregados e até serviço em geral, que a pessoa madruga para tomar um coletivo, ela chega à noite e ela não consegue falar com a Energisa para marcar a vistoria. Porque o que acontece, Antero? A Energisa, ela tem um programa bom, que na verdade, por lei, é o investimento, é a contrapartida. Muitas vezes eles dão geladeira e eles fazem vistoria na fiação do imóvel. Só que essa vistoria, você há de convir para mim, se alguém vai à minha casa para vistoriar um produto ou não, o que o consumidor quer pelo princípio da confiança? Ele quer estar presente, ele quer ser comunicado da data e hora. Até porque hoje em dia o que nós mais falamos é tempo. O elemento tempo, ninguém mais tem tempo. Então nós precisamos disso. Os consumidores reclamam, e isso é recorrente,
que não recebem a comunicação. Quando fala de 5 a 10 dias, como segundo ouvinte, é um prazo que eles vão na sua casa. Eu te pergunto, alguém consegue ficar 5 a 10 dias na sua casa esperando alguém? Não consegue. Correspondência, quantas voltam? Então, o que a gente pede? Da mesma forma que você pode suspender, que você deixa um canal alternativo para puxar uma fatura, qual o problema de ter um canal, um hotline, uma operadora? E aí ficou uma discussão na Assembleia, porque deputados falavam em 2.000 funcionários, o presidente da Energisa disse que já são quase 5.000 funcionários. Eu prefiro até acreditar no presidente da Energisa, porque se são 5.000, eu pergunto, de 5.000 servidores, eu não consigo deixar alguém para ligar para essas pessoas e informar a data da vistoria e horário, para combinar com uma diarista, com um serviço em geral? São pessoas que não têm veículo para se deslocar para o outro lado da cidade e esperar o funcionário. Então eu preciso ser comunicado. Isso é CDC, isso é norma de mercado. Informação clara, precisa e transparente. Aí eu soube, alguém fez a vistoria, chega a conta. Eu discordo de tudo, mas eu não acompanhei. E aí fica mais o problema, que é o que a gente está discutindo na justiça. E todo o sistema reclama. E o juiz tem dado ganho de causa. Vistoria unilateral sem contraditório, anula. Aí eu pergunto, na lei de mercado, não vai gerar um desequilíbrio para o fornecedor? Porque eu gostaria que ele recuperasse o capital real e verdadeiro dele, até para que não cobre do terceiro, do morador da rua, dos demais contribuintes e consumidores. Tem né? mais ouvinte aqui na linha, vamos respondendo aqui os ouvintes. Bom dia, Antero. Sobre essa questão da Energisa, minha dúvida é, o consumidor está sempre em desvantagem. No meu caso específico, eu tenho um imóvel urbano, que é a minha residência, e tenho um imóvel de uso eventual na zona rural. O que ocorreu foi que a minha conta lá do imóvel rural, onde eu frequento no máximo 2 vezes por mês, começou a vir superior à minha conta de luz aqui da cidade. Eu questionei para a Energisa, ela disse que está correto, diz que a leitura está correta, recorri depois através do consumidor.gov e questionando justamente então o aparelho de medição, porque se ele está medindo um consumo grande lá, onde não tem equipamento elétrico que fique ligado permanentemente e tal, e então que deveria ser verificado o medidor. Reabri a chamada lá no consumidor.gov e eles sempre retornam dizendo que está tudo certo. E o consumidor acaba ficando refém dessa situação, porque o conhecimento técnico está a favor aí da Energisa, né? Ele diz que está certo e a gente não tem como questionar isso, embora seja muito evidente que haja erro. E assim tem inúmeros consumidores em situação parecida. Eu quero saber o que é que o consumidor pode fazer nesses casos. Como é que ele diz que há um erro, quando a Energisa, para ela, é simplesmente fácil dizer que está tudo certo. Muito obrigado, Antero. É o Sandro de Cuiabá. Sandro de Cuiabá. O que você responde para ele? João Paulo Carvalho Dias. Ótima pergunta e até mesmo colocação do consumidor. O importante na hora do lacre, da vistoria, é que o consumidor esteja presente, receba o número do medidor que está sendo retirado para a vistoria, para que ele possa acompanhar e não haver substituição. E se houver substituição, ele tem que ser informado qual o motivo, se detectou falha no medidor ou não. Uma colocação que nós temos, Antero, mesmo antes de judicializar, é que essa vistoria tinha que ser feita por terceiros. Então a ANEEL, ela tem o dever de regular essa vistoria. Por quê? Mas está regulado? Não está porque a Energisa pode unilateralmente, como ela é concedente, ela pode fazer a vistoria, e se houver falha, ela recupera. Mas eu pergunto, você acredita que alguém nessa crise financeira que detecta uma falha, se eu devia pagar R$100 e estou pagando 500, você acredita que esse valor vai ser estornado e vai ser informado para o consumidor? Eu acredito na boa fé, mas eu acredito que um terceiro técnico teria maior expertise e lisura de isenção para dizer. Qual que é a isenção? Olha, defensor, isso apresentou falha, realmente o consumidor não deveria pagar tanto, ele deveria pagar até mais, porque foi detectado o gato, por exemplo, ligação clandestina.
Hoje, nesse caso dele, nós temos caso de, além de troca de medidor, quando a Energisa no processo apresenta uma foto com várias ramificações, vários fios. Ali é uma ninhada de gato, né? Aí, a aposentada que eu defendo, o sujeito diz, doutor, mas nenhum deles chega à minha casa. Como que eu faço para comprovar? A pessoa não tem condição de pagar um técnico. O judiciário, nós não temos um técnico, um eletricista, um engenheiro à disposição. Até sair uma perícia de terceiro, o consumidor já teve o direito dele devidamente ali violado. Então, quando nós temos, por exemplo, uma foto com várias ramificações, eu pergunto, não é na parte externa? Parte externa é competência da empresa. Quem que deve zelar por essa energia chegar na residência? É a própria Energisa. Então, o que nós temos hoje é uma ausência de dever de vigilância. Então, a culpa em vigilando, infelizmente, foi o consumidor mencionou, ela está sendo repassada para o consumidor, o que é totalmente arbitrário e ilegal, pelo 39 e o 51 do CDC. Tem mais ouvinte aí? Vamos colocar no ar. Bom dia, senador. Essa situação quanto à aferição de consumo e posterior recuperação, é interessante a conduta da Energisa, porque, na realidade, quando ela vai fazer o termo de ocorrência e inspeção, em diversas vezes, reiterados casos que nos deparamos no cotidiano, todos eles são feitos de forma unilateral, ou seja, são os funcionários da Energisa, acabam supostamente retirando o medidor da unidade consumidora, submetendo a inspeção e verificando que existe um consumo menor. Porém, se indaga quem que instalou essa unidade consumidora, quem que instalou esse aparelho medidor. São todos de responsabilidade da própria Energisa. Posteriormente, ela chega e alega que está sendo feito um consumo menor, sem responsabilidade do consumidor, porém ela busca essa recuperação. E o que mais chama atenção é a ausência de acompanhamento do termo de ocorrência e inspeção em diversos casos, onde apenas eles outorgam um valor a maior de fatura posteriormente e também acabam até fazendo parcelamentos de forma unilateral. Posteriormente, ameaçando, inclusive, esses consumidores de suspensão do fornecimento de energia. É o João Paulo, né? Quem é o consumidor? O nome? João Paulo. Aí, ó, deu uma aula do que nós passamos na prática. Qual que é a grande distinção de quem trabalha com o sistema de defesa do consumidor? Uma coisa é a teoria, eu tenho que buscá-la sempre, é evidência científica, é doutrina, mas tá aí a realidade nua e crua, é o que nós falamos para o ministro Moro e para o secretário nacional de consumidor, Luciano Tim. A defensoria entende da realidade, o que acontece. Aí eu pergunto, o Toia Lavrado, como bem mencionou o Xará, o consumidor, eu não tenho data, é unilateral. Aí eu recebo uma fatura para pagar, e se não pagar, suspende, mas eu não tive um mínimo de possibilidade de acompanhar. Daí a necessidade de discutirmos o que está na lei. Investimento, estratégia e cumprir as políticas nacionais. Informação, Antero. Quando, por exemplo, no contrato bancário, chega o gerente ou vem uma tarifa e diz, Antero, no seu pacote, isso não está incluído, o que você quer? Você quer a cópia, o resumo do seu contrato para verificar, até para adequá-lo, ou diminuir, ou ampliar. Hoje em dia o consumidor não tem acesso a isso. Então, quando não tem nenhum resumo, acontece isso. Tá, doutor, eu estou entrevistando aqui o defensor público João Paulo Carvalho Dias, e eu gostaria de pedir ao João Paulo, porque tem vários ouvintes mandando mensagem aí, que a gente pudesse ser mais... se é possível isso. Sim, né? é possível, vamos lá. Usar seu poder de síntese aí, para a gente conseguir atender o maior número de ouvintes. Jefferson, do bairro Cidade Verde, manda aqui a seguinte dúvida. Tenho um imóvel que estava fechado e a energia vinha 60 a 80 reais por mês. Me mudei para este imóvel no mês passado e a energia passou para 500 reais. E quase não fico em casa. Saio de manhã e volto à noite. Está certo isso? Na verdade, para dizer que está certo ou errado, ele tem que pedir a vistoria, a revisão administrativa. É só acompanhar, é isso que nós falamos, dever de acompanhar, para que consiga aferir se realmente a energia
foi medida corretamente. Lembrando, para evitar a estimativa, marque a data na Energisa, exige uma data, porque é direito do consumidor, e aí nessa vistoria ele acompanhar para realmente ver se está tendo algum desvio ou não de energia. E nisso, Antero, bom frisar que a própria Energisa, nós temos a média por cada aparelho. Então, se houver uma média de cada aparelho, ele vai chegar ao quilowatt real. Tá, tem mais uma pergunta aqui, vamos ao ouvinte. E eles fazem vistoria na fiação. Bom dia, Antero. Um grande amigo. Eu sou um admirador muito do senhor Antero. Como jornalista, como advogado, você realmente é um defensor da população, não só de Mato Grosso, como do país. Entendeu? Você já foi senador, já foi vereador, foi tudo, sabe? Mas eu nunca ouvi falar da corrupção sua, Antero, sabe? Aqui são duas pessoas que eu admiro muito. É você e o Roberto França. É você e o Roberto França. E com relação a Energisa aí, eu tenho uma filha que mora aqui atrás do Fórum de Várzea Grande. Todo mês chega ali a fatura para ele acima de R$500, 500, 600. Lá tem ar-condicionado que ele não pode ligar. Entendeu? Lá só funciona as lâmpadas e o ventilador. Porque eles têm medo de ligar o ar-condicionado e não tem condição de pagar. A pergunta com direito a fundo musical. Como que é o nome dele? Altair Rodrigues. Grande abraço, Altair. Muito obrigado pelas manifestações aí com relação a mim. E o doutor João Paulo Carvalho Dias vai responder. Olha, o consumidor colocou Várzea Grande. Nós temos recentemente a entrada em exercício de um brilhante defensor lá, o doutor José Edir, que tem feito um trabalho hercúleo no atendimento ao público para reestruturar. Inclusive, ele já disse que vai me passar mais de 150 ações. E o consumidor lá procura o doutor José Edir. Onde que funciona a defensoria lá? A Defensoria Pública em Várzea Grande funciona atrás do Colégio Adagisa, ali na principal. É uma estrutura boa e vai mudar para ao lado do shopping. Já foi locado pelo nosso atual DPG, Defensor-Geral, Dr. Clodoaldo, e já está no período de reforma e preparação. Na Defensoria, ele pode tentar o defensor os meios alternativos e bem como acompanhar essa vistoria com relatório do que cada equipamento consome. Tá bom. Muito obrigado. Essa foi a resposta para o Altair e nós vamos encerrar. Infelizmente, rádio é tempo. E a gente vai encerrar com nova manifestação aí do professor Carlinhos. O professor Carlinhos voltou ao debate. Vamos ver o que ele está falando. Que me atendeu, eu fui lá e falei para ela do número que estava no medidor. É o que está aí. Não, anterior é o antigo? Acho que a última foi essa. Né? Não, eu acho que isso aqui eu acho que 15.500. Agora apareceu 16 mil. Na leitura de agora que eu te mandei, está 15.552, salvo o melhor juízo. Dá uma olhadinha aí para você ver. Pelo 6. Me atendeu, eu fui lá e falei para ela do número que estava no medidor. É o que está aí. No caso, Antero, dele, foi realmente, a gente falou em 10 dias, 15 dias, no caso dele é o 15.000, que é o quilowatt-hora. O que eu sugiro? Abra uma FIP no PROCON, procura o PROCON para abrir uma FIP antes de qualquer judicialização, porque no PROCON vai abrir um processo administrativo com a devida vistoria e ampla defesa e contraditório com a participação de um conciliador ou conciliadora do PROCON. Formalizando isso, formalizado, ele vai ter com mais afinco, com mais clareza, como foi feita a medição ou não. Se ele discordar por quilowatt-hora, aí esse daí vai ter que haver a vistoria e a devida perícia também encaminhada no PROCON. Então, antes de qualquer coisa, como tem sido feita a leitura, é importante agora primar pelo contraditório. Aí na ampla defesa ele vai ter todos os meios de provar. Tipo, se a energia realmente está chegando ou não, pelo número de
de utensílios domésticos. Então, procura, antes de qualquer coisa, até para mediar isso. Eu entrevistei aqui o coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor, o defensor público, João Paulo Carvalho Dias. E essa entrevista do João Paulo Carvalho Dias estará disponível no Facebook do pnbonline.com.br. Se você perdeu a entrevista, pode acessar lá, porque é muita gente ligando aqui e muita gente que pegou as explicações mais tarde, porque rádio é assim mesmo, a audiência é rotativa. E no capitalnoticia.com.br, é isso? capitalnoticia.com.br também estará a imagem de toda a entrevista do defensor público João Paulo Carvalho Dias. E eu encerro com uma pergunta. O senhor já foi convidado para ir à CPI? Fui convidado para a CPI, inclusive para a Defensoria compor essa CPI e informar esses dados. Os dados vão ser um pouco mais precisos, mais técnicos, porque nós estamos levantando em todo o Estado. Então a demanda vai ser da Defensoria como um todo. Tá. Muito obrigado pela entrevista. Antero, eu agradeço mais uma vez pelo jornalismo sério, pelo convite. Eu sei que tempo é curto, tempo é poder, é empoderamento, mas nós queremos agradecer, porque o tempo e a entrevista também serve para informação. Então, agradecer aos ouvintes, as perguntas, e principalmente a você pelo convite, pela abertura do espaço, desejando aos consumidores aí que se cadastrem, né, na tarifa social, procure o CRAS e vamos lutar por um serviço público eficiente, contínuo, de qualidade e com o básico que é a informação. Tá, eu entrevistei aqui o coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor, o defensor público João Paulo Carvalho Dias.